E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, o mundo é um campo, é uma seara. E quantas pessoas, todas as pessoas precisam de Deus. Jesus, enquanto viveu aqui na terra, então ele percorria todas as cidades, povoados. Primeira coisa, ele ensinava. A gente vai ver que o Sermão da Montanha começa com o ensino, primeiro ensinando e pregando. Pregar o evangelho é como você bater com prego, fixar o prego, porque ensinar e fixar na mente das pessoas, no coração das pessoas, a mensagem do reino. Então, deve ser algo insistente, algo que deve ser feito diariamente. Nós temos que ser expostos diariamente à palavra de Deus, aos princípios de Deus, aos ensinamentos de Deus. Jesus, ele se ocupou muito do ensino, porque, na verdade, o mais importante é o conhecimento de Deus e da verdade de Deus. É isso que liberta e que transforma o homem. Senão nós ficaremos como muitas vezes, meras pessoas ali, esperando uma migalha do reino de Deus, mas Deus veio nos anunciar um reino. A Bíblia fala que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus não quer que estejamos ali à margem, esperando que alguma migalha caia e a gente possa comer. Não, Ele quer nos ensinar, nos instruir. Ele quer que nós façamos parte desse reino. E para isso é necessário o ensino insistente, ensinar todos os dias, todo momento. Esse era o mandamento ali de Deuteronômio 6, onde os pais deveriam intimar seus filhos e ensiná-los diariamente. Como o próprio Salomão termina o livro de Eclesiastes, dizendo que o pregador, ele se ocupava, o pregador, o mestre da congregação, em pregar como aqueles que fixam pregos. É necessário falar todos os dias, é necessário falar e meditar na palavra todos os dias, porque só assim a verdade do reino estará fixada em nossos corações. Quanto mais fixada a palavra de Deus, a palavra do reino em nossos corações, menos erraremos, porque a palavra estará ali estabelecida como um farol em nossa alma, em nossa mente. E antes que tomemos qualquer decisão, esse farol estará ali aceso, brilhando, e será ali a nossa bússola moral. Então, Jesus percorria todas as cidades povoadas, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Primeiro o ensino e a pregação, e como consequência do ensino e da pregação, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Então Jesus ia também curando doenças e enfermidades, são coisas diferentes. Então as enfermidades estavam atreladas a muitas questões espirituais. Doenças, a gente sabe que estamos aqui, ninguém é imune à doença, mas Jesus nos cura, porque Ele é o ungido de Deus, Ele é o Messias que cura, Ele é o Jeová Rafá. E Ele também expulsa todo o espírito de enfermidade, toda opressão que traz muitas vezes enfermidade. Hoje, principalmente enfermidades que são oriundas da alma. Então, espíritos malignos começam a implantar na alma feridas, começa a colocar dentro do coração do homem mágoas, ressentimentos, um monte de coisas ruins, e isso vai trazendo enfermidade. Mas Ele cura o corpo, Ele cura a alma, Ele cura o espírito. Ele é o Deus
Todo-Poderoso. Então, primeiro ponto, Jesus percorria, então Jesus estava ali na obra do Senhor, indo ao encontro das pessoas, nas cidades e nos povoados. Também ensinando e pregando, porque é necessário fazer discípulo, e de fazer discípulo. Muitas pessoas levantam as mãos para Cristo, mas não permanecem, porque elas precisam ser discipuladas, elas precisam ser ensinadas, precisa ser fixado na mente e no coração delas as verdades do reino, os princípios do reino de Deus, para que elas ali se estabeleçam e se consolidem naquele lugar. Também vendo ele as multidões, então quantas pessoas estão perdidas, estão indo de um lado para o outro errantes, tomando decisões precipitadas, se machucando e machucando os outros, ferindo e sendo ferido. É esse o contexto que nós vemos, porque a todos aqueles que tentam ganhar vantagem em relação ao outro, também alguém tentará fazer o mesmo. É a lei da semeadura. E aí, quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas não têm parâmetro, quantas pessoas não têm princípios pelos quais elas possam se orientar, quantas pessoas estão aí como ovelha perdida, como ovelha abandonada, como ovelha sem pastor. Quantas pessoas estão indo de um lado ao outro, de mar a mar, com fome e sede, nem sabem do que é, porque também o vazio que todo ser humano sente sem a presença de Deus. Quantas pessoas tentam preencher essa lacuna na sua alma, nas drogas, na promiscuidade, no sexo fácil, no dinheiro, no poder, na fama, mas nada dessas coisas preenche. Olhemos para a realidade. Se assim fosse, então os famosos, celebridades, os riquíssimos, os milionários, multimilionários não teriam problemas, mas o que a gente vê, muitos deles tendo problemas emocionais, ficando muitas vezes em clínicas de reabilitação, muitos tirando a sua própria vida. Então a resposta para esse vazio da alma não está nas coisas efêmeras e passageiras que trazem uma satisfação, mas que ela não se perdura, porque nós necessitamos daquilo que transcende, daquilo que é eterno, daquilo que jamais se acaba, que é a presença de Deus. Somente Deus tem todos os atributos, tudo aquilo que a gente precisa. Por isso que, embora o nome de Deus seja Jeová ou Yahvé, mas Deus é conhecido na Bíblia Sagrada por vários títulos, e esses títulos estão atrelados ao seu nome e que dão ali um predicativo ao nome de Deus. Como assim? Quando Deus é chamado de Yahvé Jireh. Por quê? Porque Deus é o Deus provedor. Quando Deus é chamado de Jeová Rafá, porque Deus é o Deus que cura. Então, são títulos que são acompanhados com o nome de Deus, porque o que fala das suas qualidades, dos seus atributos, porque quando no panteão das religiões eles tinham um Deus para cada coisa, nós temos um Deus, e esse Deus, Ele nos garante em todas as coisas, em todas as áreas, porque Ele é o Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, e Ele é o Jeová Jireh, é o Jeová Shalom, é o que traz paz, que excede toda a compreensão humana. Ele é o Jeová Tzebaote, quando estamos nas nossas batalhas, quando Davi vai derrotar, vai lutar contra o gigante, ele diz: eu vou contra ti, em nome do Jeová Tzebaote, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor que nós necessitamos. Então, toda essa lacuna, todo esse vazio, toda essa angústia de alma, toda essa falta, muitas vezes, de prazer, de satisfação na vida, não será preenchida por coisas efêmeras e passageiras. Essas coisas trazem um prazer momentâneo, mas que não perdura. Mas aquele que bebe dessa água, a água da vida, que é Cristo, esse nunca mais terá sede. Aquele que come desse pão nunca mais terá fome. Então Cristo, Ele em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, Ele traz a plenitude do Espírito.
Cristo em nós, ele traz uma vida plena, uma vida com propósito, uma vida com princípio. Muita gente vive, muitas vezes, uma vida vazia, porque ela não tem propósito, e Cristo justamente vem trazer propósito para as nossas vidas. Ele vem trazer para nós um motivo da nossa existência, porque muitas pessoas andam como uma folha seca, sendo impelidas pelo vento, deixando a vida os levar, errando traindo e sendo traído, enganando e sendo enganado, mentindo e também sofrendo a mentira, e todo esse processo de machucar e ser machucado, o processo de frustrações, de mágoas, de traumas que as pessoas vão vivendo na vida e que muitas vezes não conseguem superar. Quando Jesus vê aquela multidão de pessoas, muitas pobres, tá? Camponeses, pessoas necessitadas, mas ricos também, porque ricos também foram até Jesus, homens poderosos, que Jairo, quando perdeu a sua filha, aquela mulher do fluxo que gastou todo o seu dinheiro, que era uma pessoa rica na sociedade, foram religiosos, né? Nicodemos também foi até ele, porque, querido, Jesus não faz acepção de pessoa, e no final das contas todos precisam dele, porque quando a gente vê nessa trajetória, nesse caminhar de Cristo, então ele vai se encontrar com homens pobres, homens simples, pecadores, pescadores. A gente vai ver com mulheres rejeitadas na sociedade. Ele vai se encontrar, ele vai ter um encontro com endemoniados ali no sepulcro. Ele vai se encontrar com, e todas as pessoas que se encontram com ele de verdade, ele traz ali um motivo para a existência deles. Jesus não marcou a história apenas na data, no calendário da era cristã, né? Do antes e o depois dele. Não, Jesus, ele muda a história das pessoas, o antes e o depois de encontrar com esse Jesus, porque ele é o bom pastor do Salmo 23. Se essas ovelhas estavam aflitas, exaustas, exauridas, cansadas de caminhar errantes, como muitos nos dias de hoje, que vão e acordam na segunda-feira e já estão desanimados, vou ter que trabalhar nesse trabalho que eu não gosto, vou ter que ir para esse lugar, vou ter que fazer isso que não gosto de fazer. Quantas pessoas já estão assim, frustradas, exauridas, cansadas de viver? Mas quando Jesus, ele entra nesse contexto, quando ele entra nessa história, então ele dá todo o sentido e as pessoas passam a viver com propósito. E ele é o bom pastor, né? Que nos guia às águas tranquilas. É ele que nos conduz pelo caminho eterno. É ele que está conosco no vale da sombra da morte. É ele que unge a nossa cabeça. É ele que nos protege. É ele que nos consola com o seu ensino, com a sua vara. É ele em nós que dá todo sentido para a nossa existência. É que fazia com que aqueles camponeses que não tinham perspectiva de nada, e dizer, olha, humilde no reino dos céus, ele tem possessão no reino dos céus, ele tem herança no reino dos céus. É ele que dá expectativa de pessoas que estão talvez lá abaixo da linha da pobreza na sociedade, sem nenhuma perspectiva de vida, e Jesus chama, e Jesus usa, e Jesus faz dele muitas vezes um ministro na sua obra, uma pessoa que estava lá, né, na sarjeta, ali na margem da sociedade, sem nenhum valor, ele mesmo não sabia o valor que tinha. Jesus chama, Jesus capacita, Jesus prepara, Jesus unge e Jesus envia. E quantas pessoas que a gente ouve testemunhos. Eu até me recordo agora da bruxa ali em São Paulo, que ela vivia ali na Cracolândia. Ela era chamada assim, não sou eu, porque essa mulher ficou décadas naquela situação. Ela já tinha tido passagem anteriormente pela polícia, e ali ela estava, parecia que ela terminaria os seus dias ali. As pessoas tinham receio de chegar perto daquela mulher, acabada, destruída pelo cansaço, pela fadiga, pela falta de perspectiva.
pelas drogas, pelo sofrimento. Mas certo dia, uma mulher de Deus lhe deu um abraço ali, naquele lugar, na Cracolândia, quando parecia que aquela mulher iria morrer naquela situação e ser esquecida, mais uma anônima, mais um número na estatística. Não, ela foi arrancada da estatística quando ela foi abraçada por aquela mulher. Era até da Igreja Batista que estavam fazendo ali um trabalho de missões, de evangelismo. Quando abraçaram aquela mulher se sentiu útil, ela se sentiu gente, ela foi transformada. Claro que ela passou por um processo, existe um processo, a pessoa ficou décadas ali naquela situação, mas, queridos, hoje essa mulher não só foi transformada, resgatada, mas hoje ela estava até concluindo a sua faculdade de teologia, porque ela queria dar continuidade a esse trabalho. Queridos, Jesus dá motivo. Parecia que aquela mulher iria morrer naquela situação. Parecia que ela estava fadada para aquilo, parecia que havia um decreto, não tem mais jeito. Mas Jesus foi resgatar aquela mulher. E hoje ela vive com um propósito, e hoje ela vive com um motivo. É disso que eu estou falando, de tantas ovelhas, de tantas pessoas que estão perdidas, jovens perdidos, jovens sem perspectiva, jovens sem expectativa de vida, homens cansados, fadigados, exauridos, mulheres que não sabem mais o que fazer, com seus filhos, abandonada à sorte e que precisa lutar, precisa batalhar para trazer o pão de cada dia. E muitas vezes ela se cansa, ela vê que está enxugando o gelo, parece que nada está dando certo. Parece, mas se hoje Jesus entrar na sua cidade, no seu coração, na sua mente, na sua alma, eu quero te dizer que Ele vai dar um propósito, Ele vai dar um motivo para a sua existência. É isso que Ele faz. Ele é o verbo divino, Ele é a palavra de Deus. Onde Jesus chega, muita coisa acontece, Ele muda a história. E aí Jesus vai dizer para os discípulos: a seara, ela é, na verdade, grande. A demanda é grande, a necessidade é grande. São milhões e milhões de pessoas vivendo essa realidade. Milhões de mulheres sofrendo essa realidade. Milhões de homens sofrendo essa realidade. Milhões de jovens sofrendo essa realidade. Embora tão jovens, mas sem expectativa nenhuma de vida. Isso não é um caso, não são dois casos. Isso é o que a gente mais vê. Pessoas vivendo sem nenhuma expectativa de vida. A seara é realmente muito grande. Poucos são aqueles que estão comprometidos em trabalhar na seara de Deus. Seja pela internet, seja no boca a boca, né? No face a face, seja ali com assistência social, porque é muito necessário. É orando, intercedendo, é enviando missionários, é pregando a palavra em tempo e fora de tempo. Poucos são os que estão realmente comprometidos com isso, mas que a nossa oração seja: Senhor, desperta os operários para que eles possam se comprometer na obra e trabalharem, porque a seara é muito grande. A demanda é muito grande. Enquanto eu estou falando, milhões de pessoas estão não somente sofrendo essa realidade, mas estão tirando a sua própria vida, estão desistindo de viver, muitos morrendo e até indo fora dos planos de Deus, que para mim esse é o mais trágico. A maior tragédia não é a morte para mim. A maior tragédia para mim é morrer sem Deus, é morrer sem Cristo. Porque para aqueles que morrerem com Cristo, eles têm uma esperança viva de que serão ressuscitados no último dia. O problema é para aqueles que ainda sofreram, aqueles que foram humilhados, que viveram assim, nessa forma, cansados, sofrendo, exauridos, sem perspectiva, sendo oprimidos, sendo violentados de todas as formas, e ainda assim, essas pessoas castigadas pela vida, muitos acabam desistindo dos seus princípios e adentrando aí em águas sujas
do mal, né? Da violência, do crime. Quantas pessoas que pensam não vale a pena ser correto, não vale a pena ser honesto e acabam adentrando nesse mar, nesse rio, né, sujo, e ele começa a mergulhar profundamente e tem gente que nunca mais consegue voltar. Mas eu quero te dizer que a esperança está em Cristo Jesus. Se você recebê-lo na tua casa, na sua casa ele fará uma grande obra. É aí na tua casa onde você foi ferido, machucado, destruído, onde você foi violentado, onde você perdeu todas as expectativas aí no seu lar. Vai ser aí, nesse lugar de feridas, que você será sarado. Será nesse lugar de frustrações que Deus surpreenderá você. Será aí nesse lugar onde o seu marido te abandonou que Deus te restituirá. Será nesse lugar onde os teus filhos se perderam que Deus vai trazer de volta. Eu acredito na palavra de Deus. Ela é viva. Aonde Jesus passava, ele deixava suas marcas. Ele deixava um legado. Ele deixava a marca nas pessoas. Por isso que ele ia, porque ele sabia que ele tinha o evangelho, as boas novas. Ele sabia que ele tinha ali a cura, ele tinha a água, ele tinha o pão, porque ele é o pão, ele é a luz, ele é a água viva. Portanto, Jesus está no céu, o Espírito Santo está entre nós, e ele nos delegou tal missão, quando ele disse: vão em meu nome. Vão em meu nome. Eu estou pregando aqui em nome daquele que fez todas essas coisas e que continua fazendo. Aonde ele chega, eu apenas sou um porta-voz. A mensagem não é minha. A mensagem foi totalmente extraída da palavra de Deus. Estou apenas transmitindo aquilo que Deus, há 2000 anos atrás, deixou para você. Creia tão somente. Se Jesus entrar na tua casa, se ele entrar na tua vida, se ele entrar na tua igreja, nas tuas finanças, ele vai mudar, colocar tudo em ordem. Mas é necessário crer, porque tudo é possível ao que crê. Fica com essa palavra, não é palavra de homem, mas é a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. Com essa palavra, nós venceremos o mundo. Com essa palavra, nós venceremos o pecado. Com essa palavra, venceremos o diabo, todo o sistema maligno, corrupto desse mundo. Com essa palavra, homens de Deus venceram o exército. Com essa palavra, homens de Deus, eles destruíram, destronaram sistema do inimigo. Foi essa palavra aqui, ó, a palavra de Deus, que muitos querem tirar. Muitos querem tirar porque sabem que não é um livro comum, não é um livro qualquer. Esse livro, aonde ele chega, ele muda a história das pessoas. Aonde esse livro, que não é um livro qualquer, que é a palavra de Deus, ele entra, o mal sai. Aonde esse livro entra, a ignorância sai. Onde esse livro entra, a maldade sai. Onde esse livro entra, a imoralidade sai. Onde esse livro entra, o pecado, a malícia, a maldade sai. Onde esse livro entra, a condenação eterna sai. Porque aonde a palavra de Deus entra, ele estabelece um novo governo. Porque aonde tem um novo governo, agora existem umas novas leis. E as novas leis, os novos princípios estão aqui, ó. O justo viverá pela fé. Com esse livro, eu desafio a tudo e a todos, porque essa é a palavra da verdade. Ela nunca será retificada, mas ela é ratificada cada vez que alguém se levanta em nome de Jesus para pregá-la. Ratificar é confirmar, corroborar. Retificar é corrigir. A Bíblia não precisa de correção, mas ela está sendo ratificada todos os dias quando um homem e uma mulher de Deus fala dela, proclama ela, prega ela, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aonde essa palavra chega, ela causa transformações profundas em nós e através de nós. Deus seja louvado. Que o Todo-Poderoso, o mesmo que andou ali há 2000 anos atrás,
indo por cidades, povoados, cidadelas, por ruas, vielas, onde ele ia, ele levava a mensagem de esperança, de boas novas. E ele falou, e ele mandou para nós: agora vocês vão em meu nome e levem essa palavra. Porque aonde essa palavra chegar e encontrar um coração disposto, ali eu farei morada. Ali a semente vai brotar e vai produzir frutos, frutos de arrependimento, fruto do Espírito, fruto de justiça. Aonde essa palavra chega, ela causa uma grande transformação. Eu creio, por isso eu profetizo, eu libero, eu declaro, porque a palavra é o meu chão, é aonde eu me respaldo, é a rocha aonde eu estou firmado e apoiado. Deus Todo-Poderoso, pastor dos pastores, sumo pastor, ainda hoje existem muitas ovelhas que não fazem parte desse aprisco, que estão perdidas, que estão errantes, estão exaustas, estão sem perspectiva, estão machucadas, feridas. Muitas estão sendo destruídas pelo lobo devorador, pelo diabo que veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor é aquele que veio dar vida, e vida em abundância. A tua palavra é viva e ela continua fazendo e continuará fazendo milagres. E o maior milagre é a salvação da alma. Então, meu Jesus, eu peço humildemente que aonde essa mensagem chegar, venha causar um impacto, venha impactar, venha tirar, Senhor, toda aquela segurança do inimigo, aquela consolidação, tudo aquilo que se consolidou, tudo aquilo que está ali estabelecido, venha ser abalado. Porque aonde a verdade chega, não há estrutura que fique de pé. Que a verdade, ela vai brilhar, ela vai destruir todas as cadeias, todas as fortalezas na mente serão destruídas, serão abaladas. Porque, Senhor, a tua palavra é poderosa, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Em nome de Jesus, envia os ceifeiros, os obreiros, os operários da última hora, que nós possamos nos mover no sentido de, ao encontro dos necessitados, daqueles que estão perdidos, errantes. Coloca nos nossos lábios todo dia a palavra da verdade, que a gente não venha, Senhor, falsificar o Evangelho, mas que a gente venha pregar o Evangelho genuíno, assim como o Senhor revelou aos apóstolos, revelou aos seus servos. Assim nós venhamos transmiti-lo, sem aumentar, sem diminuir. Porque aquele que acrescentar um só mandamento, será acrescentado também todas as pragas desse livro. Aquele que retirar um dos mandamentos, será tirado o nome dele do livro da vida. Paulo chega a dizer em Gálatas 1, ó Deus, que ainda que um anjo, a partir do versículo 6, um anjo venha trazer outro evangelho, ou os próprios apóstolos, seja amaldiçoado. Ninguém tem autoridade maior do que o Senhor de trazer a verdade. Nós não estamos trazendo nenhuma nova verdade. Nós estamos transmitindo a verdade que já foi estabelecida e já foi revelada. Que a gente tenha temor em pregar a tua palavra e falar apenas aquilo que o Senhor quis dizer e não aquilo que os homens querem dizer para agradar os homens, para fazer agendas, para massagear o ego. Não, a palavra é aquela que cura e que arranca muitas vezes as cascas. É a palavra que confronta, mas também é a palavra que sara. É a que fere, mas é a que sara. É a que causa aquela tristeza que Paulo causou na igreja de Corinto, que trouxe arrependimento, porque aquela igreja estava caída no pecado e na imoralidade. Que a gente possa pregar o Evangelho
que transforma, e não um evangelho que maquia, que traz ali apenas uma falsa sensação de segurança, mas o evangelho que transforma, que muda de dentro para fora, que muda não a roupa, mas a essência, que muda a natureza. Necessário é nascer de novo. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Deus inunde o seu lar, a sua casa. Deus é bom o tempo todo e a sua verdade, ela é imutável. Em nome de Jesus, amém.